Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Vamos se colocar em pé e vamos estar louvando ao Senhor, exaltando o nome dEle, cantando magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Cristo é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, o motivo de nós estarmos aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra no livro de Lucas, Lucas 5, versículo 11. Quando os irmãos acham e é projetado ali, eu queria dar os avisos para os irmãos. Agora funcionou, né? Acho que não estava funcionando antes, estava meio desligado, tá? Então, no próximo domingo é aniversário do pastor meu marido, então todos estão convidados para nós fazermos um almoço comunitário, né? Cada um junta a panela, né? Cada um traz o seu e nós vamos estar juntos comemorando o aniversário do pastor, né? Então, próximo domingo, cada um traz alguma coisa para o seu almoço, né? Eu queria fazer em casa. Eu acho que esse microfone é um microfone, não sou eu. Aí cada um traz alguma coisa e vamos juntos estarmos aqui almoçando e comemorando o aniversário do nosso pastor, né? Se você quiser cantar, se você quiser falar, se você quiser fazer alguma coisa no próximo domingo, durante a semana me avisem, né? Para nós estarmos organizando tudo aqui, né? Então, vai ter outras pessoas para cantar que vão estar conosco, né? Então, que você nos avise durante a semana, convide um amigo, traga sua família e venha junto louvar ao Senhor com a gente, né? Lembrando, irmãos, que no dia 21 de abril é a nossa igreja que vai receber as mulheres aqui do Planalto. Então, assim, a Tati essa semana colocou no grupo das mulheres do Planalto e foi decidido que nós vamos fazer no dia 20, no sábado, porque dia 21 é domingo. Então, no domingo, todo mundo tem culto nas suas igrejas, então a gente, conversando, todas acordaram que vai ser no sábado. Entretanto, nós achamos que a nossa igreja aqui vai ser pequena para receber tantas mulheres, inclusive se chega um dia que chove, né?
Quem nunca participou, é um tempo muito especial. É um tempo assim em que as mulheres vêm, elas trazem um lanche, porque essa programação começa de manhã com o café da manhã e termina com o café à tarde. Como igreja, a gente oferece alguma coisa para o almoço. Então a gente pensou, como outra vez, em oferecer esse pão com linguiça, maionese e refrigerante na hora do almoço. A nossa preletora, queridos, vai ser a irmã Thalita. Ela é ministra de louvor da PIB de Curitiba. Ela vai estar aqui conosco nesse dia. E as igrejas todas se apresentam, cada um faz alguma coisa diferente, né? A nossa igreja é junto com a igreja Betel. Então as duas igrejas estarão recebendo as mulheres nesse dia. E nós essa semana estivemos conhecendo o Salão Santo Antônio. Achamos assim um espaço bem bom, né? Porque se é um dia que chove, a gente precisa de um espaço grande para isso, né? Também ficamos de conhecer e ver se eles alugam lá na Planalto, que eles têm a Maiara está vendo para nós, que eles também têm um espaço lá. E se você conhece algum espaço que seja meio de graça, assim, né? Todos esses espaços têm valor, nos comunique que nós estaremos indo ver também. E assim, irmã, então você está no mercado essa semana, se você lembrar, compra um pacote de guardanapo a mais, já para não ficar pesado, tudo comprar uma vez só, né? Às vezes vai no mercado, olha lá, eu vou comprar um guardanapo, eu vou comprar um copo, vou comprar um pratinho, né? Compra mais e já vai trazendo, que daí facilita para todos e para nós fazer a organização desse evento. Né? Então, desde já, coloque em oração isso, né? Coloque esse evento em oração, coloque as mulheres que você quer convidar nesse dia, vai ser um tempo assim, bem especial. Eu sei que daí no sábado, dia 20, não é feriado, mas você que trabalha no sábado já se ajeita para não ir trabalhar nesse dia, para colocar alguém no teu lugar, né? Já tem tempo suficiente daí para você se organizar e nós estarmos juntos. Então vamos lá para o versículo que eu quero meditar com vocês. É lá em Lucas 5:11 e diz assim: e arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse foi uma das minhas devocionais dessa semana e marcou bastante a minha vida, porque esse texto na Bíblia é algo que eu medito muito e eu sempre fico maravilhada, porque aqui está falando da pesca maravilhosa, né? E com certeza aqueles pescadores estavam lamentando de manhã em silêncio, muito triste. Eles já estavam lavando as redes, porque eles não haviam pescado nada durante aquela noite, né? Eles eram pescadores fortes naquela região, sabiam o que estavam fazendo, eram profissionais naquilo que eles faziam, né? E passaram uma noite inteira e não pescaram nada. Era o mesmo barco, eram as mesmas redes, eram os mesmos pescadores, era o mesmo mar onde eles todos os dias pescavam. E naquela noite eles não pescaram nada. Imagina a frustração de estar indo para suas casas de manhã sem nada. Quem é vendedor sabe que o dia que não vende nada é frustrante. Quem tem um trabalho para fazer, para receber, trabalha por dia, se não consegue trabalhar naquele dia, sabe o quanto é frustrante. Quem tem uma doença e vai ao hospital e o médico não consegue sequer dar um diagnóstico, sabe quanto isso é frustrante na vida da gente, né? Imagine aqueles pescadores, sendo que eles eram responsáveis pela alimentação da sua família, eles eram os provedores do seu lar e eles não tinham nada. Jesus, ele percebeu o cenário de tristeza dos pescadores e parece que ele ignorou a dor que tinha no coração deles, né? Lembra que Jesus estava pregando e ele continuou pregando lá, né? Deixou que aqueles pescadores tirassem os barcos da água, lavassem as suas redes. Mas, queridos, eu digo para vocês que só parecia que ele estava ignorando aquilo. Com o desenrolar dos acontecimentos, percebemos que Jesus
não perder o controle daquela situação, pois Ele tem um tempo determinado para agir. Jesus muitas vezes deixa com que a gente faça alguma coisa e a gente pense, será que Deus me abandonou? Será que Jesus não está vendo a minha dor, a minha luta, o meu sofrimento? Pedro, ele entendia muito de pescaria, mas ele precisava entender mais sobre o poder de Deus. E na nossa vida, muitas vezes é assim na nossa caminhada, né? Às vezes nós entendemos muito sobre aquilo que vamos fazer, mas nós não entendemos sobre o poder de Deus. Se tudo era a mesma, a rede, o barco, o mar, os homens, o que mudaria? O que mudaria na vida daquelas pessoas? O que mudou? O que mudou foi a palavra, o comando de Jesus. Existem situações em que Deus quer promover propósitos grandes em meio a experiências doloridas. Em meio àquela experiência de dor, Deus queria mostrar para aqueles pescadores quão grande era o poder de Deus. Pedro queria peixe e Jesus queria Pedro. Às vezes, hoje você está querendo alguma coisa, mas Jesus quer você. Eu não sei o que cada um veio buscar aqui nessa manhã, mas como Pedro queria peixe aquele dia, eu tenho certeza que hoje Jesus quer você. Jesus disse a Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro era somente pescador de peixe. A partir do comando de Jesus, Deus o fez pescador de homens. O que passa na nossa vida e no nosso coração não interessa. O Senhor não perde o controle nunca. Mesmo nos momentos em que ficamos tristes, que parece assim, e agora? Não vai acontecer. Os propósitos do Senhor para a nossa vida são muito maiores. Deus está atento ao lamento da nossa alma. Ele usa situações desfavoráveis para nos mostrar o seu poder, a sua glória e o propósito que Ele tem para realizar em nós e por meio de nós. Creia nisso. Deus é maior do que todos os teus problemas. Deus é maior do que tudo aquilo que você está precisando. Você quer alguma coisa, mas Deus quer você. Vamos orar. Querido Jesus, nós queremos nesta manhã estar abrindo o nosso coração e pedindo, Senhor Jesus, que a nossa mente seja renovada pelo poder da Tua Palavra. Deus, que pelo comando da Tua Palavra, Senhor, nós venhamos a entender quão grande é o nosso Deus. Que sejamos abençoadores e abençoados. Usa-nos, Deus, conforme a Tua Palavra. Que aquilo que nós queremos, Deus, não seja tão grande quanto Tu nos quer. Nos abençoa nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos estar cantando que nós recebemos um novo coração, Pai, e esse coração regenerado é transformado por Jesus. Enquanto cantamos, vamos nos cumprimentar e declarar que nós precisamos uns dos outros. Coração
família ajustada e ligada pelo Senhor. Amém? Vamos cantar agora o 314 do Cantor Cristão. Esse hino diz que nós estamos seguros nos braços de Deus. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, coloque agora diante do Senhor nesse hino. E coloque que você está seguro e está descansando em Deus. Quando cantamos os livros do oferta, do dízimo, poderá estar ofertando também nesse momento. E consolação vem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em não vencer, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, tô seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou em contemplação, descansando no poder de Deus. Tu tem que vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, tô seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, tô seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar em atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, tô seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Que essa seja a nossa oração, que nós possamos descansar nos braços do Senhor. Nunca houve noite. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, que não há problema que possa
Bom dia, amados. Paz e graça. Amém? Como é bom a gente logo cedo pela manhã poder estar contemplando a beleza do nosso Deus. E o legal de tudo isso é que nós compreendemos desde a abertura que Deus é que nos chama. É Ele que tem cuidado de nós. Ele se preocupa com nossas angústias. Ele se preocupa com nossas aflições em todo o tempo. Quantas vezes nós nos desesperamos com situações que fogem do nosso alcance e nós queremos resolver na força do nosso braço. E o resolver na força do braço não é algo do Senhor, mas é aprender a depender dEle em todo o tempo. Nessa manhã eu quero estar compartilhando com os amados um texto que está na segunda carta, ou no segundo livro de Crônicas, né, que é um livro, não é uma carta. Segundo Crônicas, capítulo 20. Eu vou ficar enfocado em cima dos 30 primeiros versículos. Nós não vamos ler todos, tá? Não se assustem, senão eu dou para cada um ler. Mas nós vamos estar trabalhando em cima desses 30 primeiros versículos, vendo que Josafá, um grande rei, passa por um momento de extrema dificuldade. Um momento onde ele vê que a batalha, pela força do seu braço, do seu exército, estava perdido. Mas nós vamos chegar no final entendendo que a batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. É Ele quem peleja por nós. É Ele que faz com que a gente seja mais do que vencedor. A história do rei Josafá é um testemunho muito poderoso, né, de como a confiança em Deus ela pode transformar as batalhas mais difíceis da nossa vida. Essa confiança da qual nós depositamos em Deus, ela pode transformar as batalhas que aparentemente parecem invencíveis, mas para Deus não há impossível. Por mais que sejam algumas lutas inesperadas que acontecem no nosso dia a dia, nós vamos entender que Deus, Ele pode todas as coisas, desde que a nossa fé se torne inabalável perante as situações difíceis. A nossa fé muitas vezes ela oscila, ela vacila, porque nós não queremos depender inteiramente do Senhor. Nós confiamos nas nossas habilidades, na força do nosso braço, no nosso conhecimento, talvez nas pessoas que estão ao nosso redor, e esquecemos de confiar em quem pode todas as coisas. Baixe a cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta manhã, Senhor, tão especial, esta manhã, Senhor, do qual nós estamos aqui para prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Que possamos estar verdadeiramente consagrando nossas vidas, nossas ações, tanto nós que aqui estamos no templo, as pessoas que estão assistindo essa live, ou irão assistir mais tarde, que essa palavra possa ir de encontro a cada coração, possa renovar cada força, que possamos compreender que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele está pelejando por nós em todo o tempo. Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. E nós temos que apenas seguir os seus passos. Fala, Pai, com cada um de nós. É a oração que eu faço no Teu nome. Amém. Amados, quando nós começamos a entender um pouquinho a história, né, de Josafá, Josafá passou um período muito difícil, né? Houve um tempo onde os seus inimigos, né, ou as cidades da circunvizinhança queriam derrotar Josafá. E Josafá chegou um momento, no primeiro versículo do capítulo 20, a palavra de Deus diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra
Josafá. Eles vieram guerrear. Se a gente lembrar quando o povo de Deus saiu lá do Egito, quando eles foram passar por essas cidades, eles não foram autorizados para passar. Tá? Aí a gente pensa, por que eles ficaram 40 anos no deserto, né? O povo reclamando, questionando. Por quê? Porque nessas terras de Amon, lá nos filhos de Moabe, eles não autorizaram o povo de Deus passar naquela terra. Então eles tiveram que fazer uma volta maior. E chegou nesse momento onde esses povos queriam invadir a terra de Josafá. E Josafá teve medo. Josafá se desespera com a situação, porque ele descobre que uma grande multidão de inimigos estava se aproximando para atacar Judá. E agora o que nós vamos fazer? Quantas vezes nós nos encontramos dessa mesma forma? A gente vê tantas ameaças, tantas situações que parecem que vão nos devorar. As coisas acontecendo ao nosso redor e nos geram medo, nos geram pavor, geram pânico. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa força, para a nossa limitação, imaginamos, agora nós seremos destruídos. Quantas doenças, quantas dificuldades, quantas afrontas acontecem no nosso dia a dia e nós olhamos para a nossa impossibilidade como seres humanos conseguir resolver o problema. Mas parece que a gente esquece de quem nós somos filhos. Parece que a gente esquece que o nosso Pai está pronto em todo o tempo para pelejar por nós, para lutar por nós. Se a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós temos que crer. E Josafá, quando soube essa notícia, ele ficou totalmente apavorado. Ele ficou com medo. Os versículos 3 e 4, ele ficou desesperado. O texto diz assim, o versículo 13: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. No momento que ele estava coado, no momento que ele estava em pânico, com medo, o que ele lembrou? Eu não estou só. Não é o meu exército simplesmente. Eu tenho o exército do Deus vivo. Eu vou conclamar agora um jejum. Né? Mas ele conclamou somente para o reino. Mas todas as pessoas de Judá que ouviram foram até ele para estar participando desse momento. O jejum, amados, é um momento de consagração da nossa vida. O jejum, ele tem que ter um propósito específico. Eu vou jejuar porque hoje eu não estou com fome. O que a Bíblia fala é sacrifício de estômago, né? O jejum, ele tem que ter um propósito de edificação na nossa vida. E ele conclamou aquele jejum porque ele viu que as dificuldades estavam tão aparentes, tão iminentes, que ele não sabia o que fazer. Então, diante dessa ameaça, né, desses reinos que estavam chegando até Judá, Josafá, ele não confiou no seu exército ou nas suas habilidades de guerreiro, como comandante, como rei, mas ele fez o quê? Ele decidiu buscar o Senhor. Ele se volta a Deus em desespero, e ele convoca o povo para buscar o Senhor com jejum e oração, porque ele reconhece que Jesus, que Deus é a única esperança para um povo que está sofrendo aflições, para o povo que está sentindo-se oprimido. E ele estava certo, porque ele estava buscando aonde ele poderia ter força. Quantas vezes nós buscamos em outras situações? Tantas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, conforme a nossa vontade. Queremos resolver, não, porque eu faço isso, porque eu vou de um jeito, né? Muitas vezes, quando a gente passa por alguma dificuldade maior,
né, a gente quer resolver de uma forma mais violenta. E Josafá, ele simplesmente, ele falou para o povo: vamos clamar ao Senhor. Não existe guerra perdida quando tem joelhos dobrados. Lembre disso. Não existe guerra perdida quando tem joelhos dobrados. Quando nós nos prostramos na presença desse Deus tão poderoso, quando nós nos humilhamos na presença dele, ele vai fazer com que a gente seja vitorioso. Muitas vezes a gente pisa na bola mesmo, né? Muitas vezes a gente falha pela nossa negligência. Achamos, né? Hoje existe muitas pessoas que se julgam espertas. A gente vê tantos golpes aí na praça, né? Tantas pessoas querendo dar golpe, se aproveitar, muitas vezes de uma fragilidade da gente, ou não só da fragilidade, ou muitas vezes do nosso desejo de querer levar vantagem em todas as coisas. Muitas vezes a gente quer fazer assim, né? Eu quero levar vantagem, então eu vou e compro um produto roubado, porque está com um preço melhor. Porque eu estou ganhando nisso, né? Essa caneta vale R$10, mas alguém quer me oferecer por 12. Puxa, eu estou levando vantagem, então eu vou comprar. Mas isso não é digno, isso não tem procedência. Mas a gente quer levar. E depois, né? Aí descobre que esse produto era roubado, você tem que devolver, e ainda você vai ser penalizado por ser receptor, né? Aí você fica, mas por que Deus deixou? Né? Deus nos dá liberdade de escolha, mas muitas vezes a nossa ganância faz com que a gente fale, e a gente fica questionando Deus. Por que Deus não fez isso por mim? Deus, ele nos conduz para ondas mansas. Ele não diz que nós não vamos ter dificuldade, mas ele está com a gente. Então nós temos que aprender a desconfiar de todas as coisas em todo o tempo, né? Hoje a gente vê na mídia aí tantas coisas assim, né? Então nós temos que ter esse cuidado. E Josafá, ele não confiou na sua habilidade. Eles eram guerreiros. Todos os reinos tinham seus bravos guerreiros. E geralmente quando a gente vê a história do rei Davi, né, ele era sempre o comandante, ele sempre estava na frente das guerras. Ele estava pelejando juntamente com o seu povo. Era um grande estrategista, e Josafá também era. Mas ele preferiu confiar no Senhor. O medo, o desespero gerou nele insegurança. Eu não posso fazer sozinho. Versículos de 6 a 9, a palavra de Deus diz assim: e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir, ó nosso Deus. Acaso não expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. A oração de Josafá é um exemplo de humildade e dependência de Deus. A oração de Josafá é um exemplo de um homem se humilhando perante Deus. Ele poderia, na sua oração, ter questionado. Falou: Senhor, tu falou que ia nos proteger, o que está fazendo que não nos protege? Por que está deixando acontecer tudo isso? Por que isso está acontecendo na nossa vida? Quantas vezes nós oramos assim, questionando Deus, né? Parece que estamos querendo colocar o nosso Deus em xeque, dizendo: por que tu não resolve os problemas para mim? E Josafá fala aqui: ó Senhor, é promessa tua de nos livrar. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos clamando a quem tem todo o poder. Nós estamos clamando a quem tem todo o direito sobre nossa vida. Nós estamos clamando aqui porque tu
nos ouve e tu tem a resposta em todo tempo. Ele não ficou se lamentando, mas ele realmente lembrou. Então a oração de Josafá, ele mostra a sua humildade, a sua dependência de Deus. Ele lembra a Deus as suas promessas feitas a seus antepassados. E ele reconhece que sem a intervenção divina, eles não teriam esperança perante aqueles inimigos que estavam ali. Ele falou: Senhor, quem somos nós? Lembra de Josué e Caleb quando foram ver a terra prometida, que Deus havia prometido para eles? Eles, juntamente com os outros espias, foram, e quando eles voltaram com o relato, os outros espias apavoraram o povo, dizendo: olha lá, é a terra de gigantes, nós seremos devorados como gafanhotos, nós não temos chance nenhuma. E o que Josué e Caleb falam? Se Deus for conosco, nós não temeremos e conquistaremos essa terra que mana leite e mel, essa terra boa, essa terra do qual Deus tem jurado aos nossos antepassados. Era confiança em Deus. Quantas vezes nós perdemos as batalhas porque nós não aprendemos a lançar sobre Deus? E Ele fala para nós: lance sobre mim toda a tua ansiedade, troca comigo o teu fardo, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E a gente quer continuar combatendo. Havia uma promessa de vitória para aquele povo, mas o povo parece que não estava entendendo qual era a situação de tudo isso. O povo estava perdido. O povo não entendia o porquê que Deus permitiu que chegasse a tal ponto. Tanto que no versículo 12, no 13, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, dizendo: escutem com atenção todo o Judá, ou todos os moradores de Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Olha que palavra de conforto, mediante toda aquela preocupação. Jaziel chega e fala: não se preocupem, a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Por isso que sofremos, porque queremos carregar a batalha nas nossas costas, achando que nós somos os fortes, nós vamos poder. Lá em Jeremias 17:5, a palavra de Deus diz: maldito do homem que confia no homem. Ele não está dizendo que maldito do homem que confia na outra pessoa, mas é maldito do homem que confia em si mesmo, que acha que a sua habilidade, a sua força vai conquistar a vitória. Aí no 17:7 ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor. É isso que Deus quer que a gente entenda, que nós vamos ser abençoados a partir do momento que colocamos a nossa dependência no Senhor. Você viu, Josafá orou, o povo conclamou aquele jejum, todo mundo orou, todo mundo clamou, e Deus ouviu a oração. Eu sempre tenho falado aqui na igreja que a oração é algo muito especial. Não é a importância de quem ora, mas de quem ouve. Quem ouve a nossa oração é o nosso Deus. E Ele está pronto sempre para fazer algo para a nossa vida. Aí Ele usa Jezael para poder trazer uma palavra de conforto para aquele povo. E Ele está dizendo para aquele povo: gente, a batalha não está nas mãos de vocês, a batalha está nas minhas mãos. Eu vou guerrear por vocês. E essa é uma promessa que nós temos que recordar em todo tempo.
A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, sim. Mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós temos que crer nele, porque ele diz que nós somos co-herdeiros. Nós temos direito a essa herança. Se ele é vencedor, nós temos direito à herança da vitória na nossa vida. E nós ficamos muitas vezes pelejando, achando que estamos sozinhos, achando que é uma luta minha. Por isso que eu falo, amados, como igreja, nós temos essa oportunidade de dividir essa carga. Nós temos aquela oportunidade de um ligar para o outro e dizer: ó, meu irmão, ora por mim. Eu não estou bem, eu estou passando por algumas aflições. Você nem precisa abrir, dizer o que está passando, mas simplesmente você pede: ora por mim. Ora, porque é um tempo difícil. Mas muitas vezes a gente quer se fechar, fica enclausurado, né? Achando que eu posso sozinho. Aí entra aquela ideia dos desigrejados, achando que podem fazer tudo sozinho, mas aí não é uma igreja. A igreja é quando nós nos reunimos. 1 Coríntios 11:28 diz, né? Quando se reunirem em meu nome, fazer isso em memória de mim. É quando estão juntos, vocês são fortes, vocês estão proclamando algo com Cristo. E Josafá entendeu tudo isso e ele clamou. Tanto que no versículos 18 e 19, ele clama uma adoração em meio àquela adversidade, em meio a um confronto, em meio de guerra. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, os filhos dos coatistas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Antes mesmo deles ter a resposta do Senhor, Josafá escolhe adorar a Deus. Antes mesmo de ter a resposta de a guerra foi vencida, eles começam a agradecer. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, nós começamos a agradecer mesmo antes das coisas acontecerem. Porque nós confiamos na nossa dependência ao nosso Deus. Ele coloca todos os cantores, né? Vamos dizer, na vanguarda do exército, para proclamar o quê? A santidade de Deus. Para dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és todo-poderoso. Sabemos que Tu és infinito, Tu tens todo o poder, Tu é o único que pode pelejar por nós. Nós seremos massacrados, sim. Olhando o número desse exército, nós seremos devorados. Mas eu olho o tamanho do exército do meu Deus. Irmãos, essa lição nos ensina que mesmo nas dificuldades, a adoração é um testemunho poderoso da confiança em nosso Deus. A adoração é um momento de gratidão, de você agradecer: Senhor, eu não sei qual vai ser a tua resposta, mas eu aceito. Eu não sei qual vai ser a tua resposta, Senhor, mas eu aceito, porque a resposta é sua. Muitas vezes a resposta do Senhor, ela frustra o nosso desejo. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganador. Muitas vezes o nosso desejo é um desejo egoísta. Eu estou pedindo algo porque eu sou egoísta, eu quero, né? Porque eu não quero perder. Quantas vezes a gente ora, né, para pessoas, né? Eu, quando a minha mãe faleceu, antes dela falecer, eu estava do lado da cama dela no hospital e eu orei para o Senhor. Falei: Senhor, eu sei que a minha oração é egoísta. Eu quero que Tu cure minha mãe, né? Eu quero que Tu cure. Eu não quero perder. Uma oração egoísta, porque eu estava colocando o meu sentimento, que eu não queria ficar sem minha mãe. Mas o desejo de Deus era levá-la, para livrar ela desse mundo de sofrimento. Mas para mim a perda da minha mãe era algo que eu não aceitava. Como que eu vou perder minha mãe, né?
Eu sei que ela estava com 80 anos, mas a gente não quer perder familiar. E a minha oração foi para Deus: Senhor, eu quero que cure. Mas no final eu falei: Senhor, mas a tua vontade é melhor do que o meu desejo. E Deus a levou. E eu, de forma alguma, fiquei triste com Deus, porque eu sabia que a vontade dele era soberana, mesmo no meu sentimento egoísta, porque eu não queria perder. E quantas vezes a gente ora porque a gente não quer perder? A gente não quer aceitar que Deus está no controle de tudo. E nós limitamos, parece, o poder de Deus. Senhor, eu quero que tu faça deste jeito, que seja feita a minha vontade, não a tua vontade. Josafá não simplesmente ele se prostrou e orou: Senhor, sabemos a tua promessa, sabemos que tu prometeu ao nosso pai Abraão, nós cremos em tudo que tu falou, nós confiamos, e Deus usa de Israel para falar: essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Quando Deus peleja por nós, não há impossível. Quando Deus peleja por nós, não existe nada impossível. A estratégia de Deus é algo surpreendente. Versículos 21 e 22, ele fala assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando em frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Irmãos, quando o exército de Judá se colocou para batalhar, Josafá recebeu uma instrução divina: colocar os cantores na frente. Senhor, é loucura? Como que eu vou colocar um povo aqui com trompetes, com harpas, na frente do exército? Aí sim você quer matar todo esse povo. Quantas vezes nós não entendemos a estratégia de Deus? Nos confundem. Vamos colocar esse povo aqui? Não, primeiro tem que ser o quê? Tem que ser aquela turma com as lanças, com as flechas, os arqueiros, tem que estar na frente do exército para combater o inimigo. Mas não, houve uma inversão. A estratégia de Deus ela é diferente da estratégia do homem. A estratégia de Deus é que nos dá vitória. A estratégia de Deus é que faz com que a gente viva totalmente diferente. Quando eles chegaram no campo de batalha, Josafá com seu exército, eles testemunharam o milagre do Senhor. Os inimigos se voltaram uns contra os outros. Aquele povo que veio para guerrear contra Judá, começaram a guerrear entre eles. Houve uma confusão entre eles já não sabiam mais quem eram. E eles começaram a lutar uns contra os outros. Porque a guerra não era de Judá. A guerra era daquele povo. E eles lutaram uns contra os outros. Versículo 25 diz assim: Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre eles os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Quando eles chegaram para guerrear, aquele povo estava todo morto. Aquele povo tinha guerreado contra os outros. Aquele povo tinha se devorado, porque a guerra era do Senhor. E o Senhor cegou aquele povo e eles lutaram contra si. E o que aconteceu? O versículo 26 diz: no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até hoje, o lugar onde o Senhor deu a vitória. Josafá e seu povo, eles além de não terem guerreados, eles foram abençoados. Por que foram abençoados? No versículo 25 ainda ele fala, pegaram para si mais do que podiam levar,
e gastaram 3 dias para saquear os despojos de tanto que havia. Lembra naquele tempo, quando um povo tomava um reino, eles chegavam e levavam os despojos de guerra, né? Tudo que tinha de útil e de valor, eles levavam para o seu reino. Então eles ficaram 3 dias recolhendo tudo aquilo de valor que tinha nesses reinos que foram derrotados por Deus e levaram como herança para sua casa. Deus transformando aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia morte, Deus transformou em bênção. Deus usou aquela batalha para que eles pudessem viver de uma forma diferente, para que eles pudessem ser abençoados. Amado, se você crê em Deus, Deus vai usar essas situações difíceis na tua vida para te abençoar. Talvez hoje você tenha perdido, né, alguma coisa, algum valor, ou ter perdido, você acha que perdeu alguma coisa para a doença, mas Deus quer te restituir. Talvez não da forma que você quer, mas da forma que Deus bem entende. É isso que nós temos que ter em mente. O nosso Deus, Ele é soberano. E Ele tem capacidade para fazer infinitamente mais na nossa vida. Aquele povo não entendia tudo isso. E a fama de Josafá, ela se estendeu. Versículo 29 diz assim: o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Não foi contra Josafá, mas o Deus de Josafá tinha lutado contra todos os seus inimigos. E colocou o quê? Pavor nos outros reinos. Jamais poderemos confrontar esse povo. Olha o que aconteceu com aqueles reinos. A notícia da vitória de Josafá, ela se espalha. Os reinos ao redor reconhecem o poder de Deus. Amados, nas nossas guerras, as pessoas têm que ver o nosso Deus, não a minha força, não a minha habilidade. As pessoas têm que olhar e ver e entender que o Deus dele tem cuidado. Eu, quando conto da cura que eu tive nos meus olhos, as pessoas, né, ontem eu fiz a última aplicação no meu olho esquerdo, né, que não tem nada a ver com o que eu tinha no fundo dos olhos. E eu contando para as pessoas que lá estavam, eu falei, eu recebi um milagre. Né? Muitos contando que tinham que fazer laser por causa dessas sequelas, tudo, né? Eu falei, eu recebi um milagre de Deus. Ele me curou completamente do fundo dos meus olhos. Aquilo que para mim parecia impossível, Deus restaurou. E as pessoas ficam olhando, mas é sério? Não teria por que eu falar outra coisa. A resposta está lá nos exames. O que Deus fez. Mesmo no momento que eu falei, que para mim é diferente se eu ficasse cego ou não, mas eu confiava no meu Deus. É isso que tem que ser, amado. As pessoas têm que ver o Deus que existe dentro de você, esse Deus que está pelejando por nós. E o versículo 30 diz: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Aquele povo que queria guerrear, aquele povo que queria lutar contra ele, foi derrotado, porque a vitória vem do Senhor. Quando nós nos prostramos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, a vitória é certa. Os irmãos do louvor podem vir aqui na frente. Eu quero concluir dizendo que depois da vitória, Judá experimenta um período de descanso e um período de prosperidade. Isso reflete, amados, a promessa de Deus de nos abençoar. Aqueles que confiam nele, aqueles que reconhecem que a verdadeira batalha pertence ao Senhor. Versículos 31 e 32, só para concluir, ele diz assim: Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha a importância do exemplo, do testemunho. Ele andou no caminho do seu pai e não se desviou dele.
A nossa responsabilidade como pais é fazer com que os nossos filhos vivam o caminho que nós vivemos. É isso, é o testemunho. Aqui a recompensa de vitória foi por quê? Pela fidelidade do povo. Não foi porque eles eram bonzinhos, ou não foi porque o exército deles era menor e Deus teve misericórdia. Foi pela fidelidade daquele povo. Como tem sido a tua fidelidade com Deus? Vamos cantar mais uma música e depois vamos orar. Eu não sei qual é a tua batalha, qual é a guerra que você está enfrentando nesse tempo, mas Deus conhece, Deus sabe dos teus sonhos, Deus sabe dos teus sentimentos mais profundos. Coloque para Ele agora nesse momento, fale com Ele, lance sobre Ele toda essa tua ansiedade, porque essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. Clame a Ele, peça a restauração, peça para que Ele possa transformar tudo isso que você perdeu, transformar em bênção. Que Ele tenha
tem esse poder de fazer infinitamente mais. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse tempo que se chama hoje, nós colocamos aqui, Senhor, todas as nossas aflições, todas as angústias dos corações atormentados, todas aquelas aflições que nos incomodam, que nos tiram a nossa paz, que nos tiram o nosso sossego, que incomodam a nossa vida e o nosso dia a dia. Nós queremos lançar sobre Ti como Josafá fez. Ele sabia que ele dependia inteiramente do Senhor. Não era na sua força, na sua habilidade, mas era em fazer a Tua vontade. E a Tua vontade foi que Ele colocasse aquelas pessoas que louvavam na frente do Seu exército, para não combater aquele exército, sim, mas para glorificar e agradecer pela vitória que o Senhor já tinha dado e eles ainda não sabiam. Por isso, Senhor, nós colocamos a Tua presença na nossa vida em frente a essa guerra da qual nós travamos dia após dia. Mas nós aprendemos que essa guerra não é nossa. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, a lançar sobre Ti tudo isso, a depender do Senhor, entendendo que só Tu pode resolver todas essas batalhas. Outras batalhas que são passivas de morte, outras batalhas que são simplesmente um desconforto do dia a dia, situações que nos incomodam, situações que geram até desespero, mas nós colocamos nas mãos do Senhor. Trabalha, Pai, peleja por nós. Nós não temos forças, nem habilidade, nem coragem para enfrentar sozinho, mas nós temos um Deus vivo, um Deus fiel e justo, um Deus capaz de superar tudo por nós, porque foi Tu que nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós somos, sim, essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo exclusivo do Senhor. Continua lutando as nossas guerras, as nossas batalhas, Pai, para que possamos chegar com êxito no final da nossa carreira e falar como o apóstolo Paulo falou: até aqui o Senhor me ajudou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que essa carreira da qual Tu propôs para cada um de nós, eu sei que Tu está ampliando nossos caminhos, ampliando as nossas fronteiras. Traz paz, traz conforto ao coração angustiado, para que possamos realmente cantar com alegria, rompendo em fé. Que cada vez que a nossa fé é provada, nós sentimos a Tua presença mais e mais na nossa caminhada. Pai, eu abençoo a vida desta igreja, uma igreja tão especial, uma igreja, Senhor, que nós amamos. Eu abençoo a vida dessas pessoas que estão assistindo essa live. Cuida, trabalha de uma forma muito especial. Que os nossos dias continuem sendo contados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, pois eu oro em nome de Jesus. Amém.